A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um podcast do EBD em Síntese. Estamos aqui para trazer a você subsídios, comentários, informações que lhe ajude nessa próxima lição da revista de jovens, lição de número 7, Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Este podcast é produzido pelo DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã, e nós estamos aqui, a equipe de Ceará Mirim, pastor Abdênigo Xavier, supervisor do campo eclesiástico aqui de Ceará Mirim, e juntamente com ele aqui o pastor Kleber Maia, e vamos trazer essa lição que é tão preciosa, mas que, como toda lição, precisa ter algum entendimento, né, para melhor ser trazida aos nossos alunos. Pastor Abdênigo, seja bem-vindo, a paz do Senhor, suas considerações iniciais para os ouvintes do podcast EBD em Síntese. Paz do Senhor, pastor Kleber Maia, paz do Senhor, nossos queridos professores, especificamente da classe dos jovens. Graças a Deus, mais uma vez aqui com vocês, com essa missão de poder contribuir de alguma forma com o ensino, algo tão precioso e necessário. Espero que você possa enriquecer sua aula e que possamos contribuir de uma forma significativa. Esse é o nosso maior propósito. Vamos ao tema. Tem muita coisa interessante. Eu tenho feito algumas observações ao longo desse trimestre, porque essa revista ela vem num momento muito interessante, né? Diante dos grandes desafios que enfrentamos nos dias atuais, quando há toda uma maquinação maligna, diabólica, para o descrédito da palavra, para o afastamento das pessoas, das coisas de Deus. Então, eu creio que os jovens eles foram premiados com um assunto de uma relevância tão grande como é a apologia nos dias atuais. Perfeitamente. É uma revista realmente de suma importância, né, para o crescimento espiritual, mas de uma forma sólida para fazer frente a muitas ideias que hoje estão sendo colocadas aí diante dos jovens. E a questão que permeia a lição de hoje é que nós podemos crer que Deus ele fala, né? A primeira questão, acho que é entender isso. Nosso Deus não é um Deus que é mudo, não é um Deus morto, é um Deus que fala, mas ele fala por meio de pessoas, por meio de profetas, né? E antes que a gente fale sobre o profetismo, né? A lição começa perguntando sobre o profetismo, mas eu acho que antes de falar do profetismo, a gente precisa pensar o que é um profeta, né? Saber o que significa ser um profeta. E na Bíblia nós vemos que profeta é aquele que fala em nome de alguém, alguém que é um canal, é um representante, é alguém que traz uma mensagem que não é sua, mas é uma mensagem de outro. E nesse caso aqui, obviamente, uma mensagem de Deus. Se alguém não traz uma mensagem de Deus, ele pode até ser chamado profeta, mas não de Deus, né? E se a mensagem é dele, é própria, então ele nem deveria ser chamado de profeta, porque profeta fala em nome de outra pessoa. Nós vamos falar do profeta do Antigo, no Novo Testamento, mas acho que antes de tudo é preciso entender o que significa ser um profeta para a gente partir de uma base sólida, não é, pastor? A gente não está servindo a um Deus calado, mas também nós não podemos simplesmente achar que qualquer mensagem é uma mensagem de Deus, a menos que seja realmente algo inspirado por ele. Pastor Kleber, a sua observação é muito importante. Eu acho importante, eu gostaria até de já começar fazendo a observação. A gente vai absorvendo coisas, inclusive na nossa liturgia, no nosso culto, que depois a gente percebe o prejuízo que aquilo causa, né? São modismos que vão surgindo, principalmente no nosso meio, pentecostais, e expressões que a gente
começa a perceber surgindo nos cultos, de repente está alguém lá pregando, muito empolgado, e diz, profetize aí, fala isso, diga isso. Biblicamente falando, isso não tem base. Você não pode mandar ninguém profetizar. O profeta, ele é, como muito bem falado, ele é alguém que fala sob a inspiração do Espírito Santo e ele não tem mensagem própria. A mensagem que ele tem, se ele é um profeta de Deus, ele vai falar aquilo que Deus quer que ele fale e para quem Deus quer que ele fale. Então, essa questão de você se levantar no culto, irmão, profetize para seu irmão, profetize para sua irmã, não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico. Isso são modismos que surgem no nosso meio, mas que, na realidade, não contribuem para a propagação de uma pregação genuína, cristocêntrica e bibliocêntrica, não é? Então, profeta, muito bem falado, explicado, é aquele homem que se levanta em nome do Senhor, mas porque o Senhor mandou que ele se levantasse, e com a mensagem, não uma mensagem própria, mas uma mensagem que Deus lhe disse que ele deveria falar. E muitas vezes fala aquilo que não gostaria de falar, mas como ele é profeta, então ele vai dizer não o que ele gostaria, mas aquilo que Deus quer que ele fale. Perfeitamente. O que distingue muitas vezes na Bíblia o profeta verdadeiro do falso profeta é que o falso profeta fala do seu coração, enquanto que o verdadeiro profeta fala aquilo que Deus está mandando que ele fale, né? Bom, mas o primeiro grupo que nós vamos olhar aqui é o dos profetas do Antigo Testamento, né? Há um movimento chamado profetismo, que surgiu em Israel, mas nós precisamos também entender que o profetismo é um movimento de uma maior ênfase nesse ministério por causa da necessidade. Porque lá no Antigo Testamento, Abraão é chamado de profeta, porque ele tem uma representação de Deus, né? Ele recebeu fala de Deus. Moisés é tido como a fonte, o manancial profético, ou seja, é aquele primeiro grande profeta, e por meio dele, inclusive, é estabelecido até como uma referência, né? Ele mesmo vai dizer, Deus vai levantar outro profeta como eu. Então, ele é uma espécie de modelo da revelação profética, aquele homem que recebe uma fala de Deus para entregar ao povo, porque o profeta é esse mediador entre Deus e o povo, mas depois nós vamos ter um grupo grande de profetas que se levantam, especialmente na época da teocracia, né? Na época do reinado, porque aí também surge o modelo do profeta clássico, que é Elias, que são os acusadores da quebra da aliança, né? A maioria dos profetas dessa época do profetismo, eles vão chamar o povo de volta à aliança e que abandonem as práticas que não agradam a Deus e se voltem para Deus em verdadeira e genuína adoração. Então, aí nós vamos ter diversos nomes, diversos profetas, mas podemos entender que há uma continuidade, ou seja, Deus falou lá bem no início e agora vai continuar falando por meio desses profetas. Porém, muitos desses profetas aqui da época do profetismo, eles vão deixar mensagens registradas, né? Alguns são os profetas literários que vão deixar as suas mensagens. Então, estamos falando de alguém chamado por Deus para ser o seu porta-voz, né? Que era um ofício muitas vezes, de tempo integral, em que aquela pessoa era, de fato, reconhecido como aquele que fala em nome de Deus nessa época. E que é muito importante entender que esses homens receberam uma revelação que, inclusive, foi considerada canônica, ou seja, foi registrada na Bíblia como revelação de Deus para todos os tempos. E aí, então, o primeiro grupo é o profeta do Antigo Testamento. Tem muita coisa para dizer, mas o tempo não dá para a gente falar tudo, né, pastor? Mas contribuir aqui com os nossos professores algumas coisas sobre esse primeiro momento, o profetismo no Antigo Testamento. Perfeito. A gente percebe, pastor Kleber, uma distinção bem interessante sobre essa questão do ministério profético. Porque
quando o povo é tirado do Egito, fica muito clara a questão do ofício sacerdotal, né? E para o ofício sacerdotal, naturalmente, existiam requisitos imprescindíveis e exclusivos, né? Para ser um sacerdote, ou precisava ser obrigatoriamente da descendência de Arão, e tinha que preencher esses requisitos bem explicitado, tanto na questão espiritual, como até na questão física, né? Existia bastante limitações que não era suficiente você ser descendente de Arão, da tribo de Levi, ainda tinha a questão do aspecto físico, não podia ter defeitos, tal e tal. Mas na questão do ministério profético, essas exigências elas já não existem. Uma pessoa poderia ser um profeta, fosse ele do sexo masculino ou até do sexo feminino, sem nenhum problema. Se ele fosse culto ou não, isso também não era empecilho para que ele fosse um profeta. Se ele pertencia à tribo de Levi ou qualquer outra tribo, isso também não era empecilho para que ele fosse profeta. E diferente do ministério sacerdotal, que era desenvolvido basicamente no templo, o ministério profético poderia ser desenvolvido em qualquer outro lugar. No entanto, os requisitos principais é que este homem fosse sincero, fosse verdadeiro e que só falasse quando Deus lhe mandasse falar e só dissesse aquilo que Deus lhe designou para que ele dissesse. E vem justamente, e esse movimento surge, numa época bastante crítica. A gente percebe que os grandes profetas foram levantados por Deus numa época justamente em que o povo estava caminhando numa direção totalmente oposta àquilo que Deus havia determinado para que eles assim o fizessem. E não eram populares, como muitos profetas hoje são, né? Eram homens que eram temidos, eram pessoas assim que, na sua grande parte, estavam, parece que, bem distante do povo, eram pessoas assim que tinha muitas vezes um estereotipo que foge totalmente a qualquer alusão que você possa fazer a alguns pseudos profetas que têm se levantado nos dias atuais. Uma questão interessante é que, às vezes, o profeta do Antigo Testamento ele era chamado também de vidente, porque ele tanto tinha a mensagem de Deus no sentido de chamar a correção, orientar, como também ele fazia predições, ele trazia revelações de algo que estava acontecendo ou que iria a acontecer, né? Muitos profetas vão anunciar coisas que vão acontecer somente no futuro, inclusive muitos deles com mensagens proféticas para um futuro bem distante, né? Para se cumprir por meio da encarnação de Cristo e outras questões que realmente nós vamos ver. Por exemplo, o profeta Daniel anuncia praticamente toda a história que viria depois dele até o Apocalipse, né? Então, Verdade. eles tinham essa característica, mas eles, de fato, tinham como grande missão restaurar a comunhão do povo com Deus, chamar o povo a uma adoração genuína e única, não é? Porque Deus não aceita essa adoração misturada, essa é uma característica muito importante da adoração a Deus, ela é monoteísta, não aceita, né? Diferente dos profetas de outras religiões que geralmente não vai ter problema de alguém adorar mais de uma coisa, mas não é o caso do profeta de Deus, que ele sempre vai chamar o povo a adorar exclusivamente ao Deus da Bíblia, ao Deus que se revela na palavra. E uma coisa que é importante destacar aqui, nós já havíamos conversado em off sobre isso, é que Deus, primeiramente, deu a lei por meio de Moisés, né? E depois ele vai levantar os profetas para corrigir, para chamar o povo, de forma que a palavra dada pela boca de Deus aos seus legisladores, a palavra que foi mandada ser registrada como mandamento, ela sempre será precedente
e, portanto, base para a palavra que é dada por meio da revelação para algum profeta, né? Há uma importância muito grande de se perceber isso para quando falamos de toda e qualquer profecia, inclusive a do Antigo Testamento, né? A palavra dita pelo profeta, ela deveria obrigatoriamente estar em consonância com aquilo que Deus já havia falado. Deuteronômio capítulo 13, Moisés vai dizer assim: se algum profeta falar alguma coisa, inclusive se isso se cumprir, mas se esse profeta disser, vamos adorar outros deuses, esse profeta não falou da parte do Senhor, porque, ou seja, uma mensagem que não levasse a uma adoração exclusiva a Deus, e uma mensagem que não estivesse, portanto, de acordo com a revelação que o próprio Deus já havia dado. Ora, qual é o primeiro mandamento? Você não pode ter outro Deus, porque eu sou o único Deus verdadeiro. Então, qualquer mensagem que esteja fora desse padrão deve ser descartada, ainda que seja uma profecia que se cumpra, Moisés vai dizer, ou seja, é preciso olhar esse padrão para todo o ministério profético, porque senão a gente pode ter grandes prejuízos, não é, pastor? Perfeito. Isso faz uma diferença enorme, porque em todos os tempos sempre existiu a questão de profeta. Inclusive, a questão do ministério profético é comum das religiões, inclusive das religiões pagãs, né? Quando Israel chegou naquela terra ali, já certamente havia um paganismo enorme e sempre existiram os falsos profetas. Quando Acabe e Jezabel governavam, você percebe a abundância de profetas que havia, né? Os profetas de Azerá, os profetas de Baal, quer dizer, o que faltava não era profeta, a profeta havia em abundância. Agora, qual é o grande diferencial? Profetas que realmente falem em nome do Senhor. E algo lindo que, como observamos anterior, louvamos a Deus pelo cuidado que Deus tem. Porque antes de ser instituído oficialmente o ministério profético, Deus instituiu ou entregou a sua palavra. Então, o profeta é esse homem que se levanta, mas ele não é um ser autônomo, que faz o que quer, vai aonde quer, diz o que quer. O profeta, apesar de ser essa voz de Deus ao povo, mas é um homem que deve estar submisso à vontade de Deus, à palavra de Deus, e deve estar sob essa base. E hoje a gente vê, inclusive, nós vamos tratar logo mais sobre o ministério profético no Novo Testamento, que muda um pouco a configuração, né? Alguns aspectos, mas a base vai continuar sendo a mesma. Então, o ministério não dá ao homem autonomia, não. O profeta, como qualquer outra pessoa, continua sendo servo. Ele pode fazer fogo descer dos céus, Deus pode fazer coisas extraordinárias através dele, mas ele continua sendo servo, ele continua sendo submisso à palavra de Deus, ao ponto que a gente percebe homens que julgavam, por um momento, até estar sendo usado por Deus para proferir algo extraordinário, como foi o caso do profeta que fala para Davi a respeito da construção do templo, né? E ele entendia que realmente aquele era o projeto de Deus, e ele fala como profeta, mas depois o Espírito Santo, como se diz, o constrange. Não, eu não mandei você falar isso, eu não mandei você dizer isso. E você vai ter que voltar para desfazer isso, porque Deus se responsabiliza não pelo que nós falamos, não é pela minha palavra que Deus se responsabiliza. Não é pelo fato de alguém ser reconhecido como um profeta que Deus vai simplesmente respaldar tudo que ele fala. Deus se responsabiliza por aquilo que ele fala e por aquilo que ele manda falar. E essa é uma grande distinção entre o verdadeiro profeta e os falsos profetas. É verdade. Isso é uma questão que é muito importante para nós destacarmos, porque vale para todo tipo de profeta. Deus responsabiliza pelo que todo homem disser que é em nome dele, né? Inclusive, lá no Antigo Testamento, nós temos aquela história do profeta que vai repreender Jeroboão
anunciando, né, e provocando a rachadura do altar, mas um profeta velho vem a ele dizendo que recebeu uma mensagem de um anjo e o constrange a ir à casa dele, contrariando a palavra de Deus que ele já havia recebido. Aquele homem vai morrer por ter desobedecido a palavra de Deus. Então veja que Deus não é responsável pela palavra do profeta velho que chegou lá dizendo que um anjo tinha dito. Ora, se ele já tinha uma palavra de Deus, ele deveria confiar no que Deus já havia dito a ele e não agora, de repente, uma palavra que soou melhor para ele. Não, eu tinha que voltar sem comer e agora alguém está me oferecendo uma comida ali, eu vou tomar um cafezinho com tapioca, que é melhor do que eu voltar para casa de barriga vazia, mas não há questão aí da conveniência. Deus vai provocar a morte daquele profeta. E aí eu entendo uma coisa: se você toma uma decisão baseada em uma palavra que alguém disse que era de Deus e você não buscou realmente entender se aquilo era de Deus, Deus não é responsável por sua decisão. Nós precisamos averiguar, e se já temos a palavra de Deus, e temos sim a palavra escrita, essa palavra sempre será o padrão, e, portanto, qualquer palavra que desconsidere o que está dito ali não pode ser de Deus. E se alguém tomar decisões dizendo, não, mas Deus falou que eu devia largar o marido e arrumar outro, não. Se a Bíblia diz, se ele consente, não deixe, 1 Coríntios 7, então essa palavra está valendo, ainda que um profeta de barba branca diga qualquer outra coisa diferente. Isso é muito importante a gente já entender sobre o ministério profético para não ter problemas nem confusões, né? Isso. Pastor Kleber, antes de passarmos ao segundo ponto, quando vamos tratar especificamente sobre o ministério profético no Novo Testamento, é importante que o professor ressalte que no Antigo Testamento existia pelo menos três, era um tripé, né, no que diz respeito ao governo. Nós tínhamos os sacerdotes, que eram aquelas pessoas que ministravam ao povo, que ofereciam os sacrifícios, que recebiam os sacrifícios, e que também tinham a responsabilidade de ensinar o povo, né, a lei. Isso era bem distinto, e não era difícil você reconhecer um sacerdote a partir da sua origem, né, da sua tribo, da sua maneira da maneira como se vestiam, pelos serviços que ministravam no templo. E existia, depois veio a questão da monarquia, né, que era o governo político, né? Eram homens que, levantados por Deus, naturalmente esse era o propósito, se bem que alguns não cumpriram o seu propósito. E depois surge, como foi falado, o profetismo, como esse contrapeso que muitas vezes era a voz de Deus ecoando, até para corrigir o rumo, né? Não só muitas vezes do serviço sacerdotal, que às vezes estava totalmente desconfigurado, como a gente percebe com muita clareza isso, o ministério de Abacuque, que se levanta justamente contra um ministério sacerdotal que estava totalmente afastado, corrupto. Se levantam também, o profeta se levanta como esse contrapeso contra a monarquia, porque o rei estava distanciado do propósito para o qual ele havia estabelecido. Então, esse tripé aí, quando eles funcionavam em harmonia, então havia paz, havia segurança, havia tranquilidade na nação. Por isso que cada um deles tinha a sua importância, cada um deles contribuía para, digamos, a estabilidade econômica, para a estabilidade espiritual, para a estabilidade da adoração. E, dentre os três, esse surge assim, talvez como um dos trabalhos mais árduos, porque, na realidade, na maioria das vezes, a mensagem deles era uma mensagem de confronto, né? Era uma mensagem assim que trazia o povo, ou despertava o povo para voltarem à sua posição da qual eles não deveriam ter saído. Por isso que a gente encontra assim uma certa resistência de algumas pessoas que foram chamadas para o ministério profético, que não era assim uma coisa tão fácil, né? Porque você ia lidar
com posicionamentos antagônicos, contrários. Não era ser chamado para ser um profeta, não era ser chamado para popularidade, era alguém que sabia que ia enfrentar resistência, porque é natural do ser humano não gostar de ser confrontado. As pessoas gostam de elogio, as pessoas gostam de abraço, mas quando você tem que confrontar alguém, então você tem que entender que você vai desempenhar uma missão árdua e que certamente não será de grande popularidade entre as pessoas. Por isso que um profeta precisava realmente de ser alguém levantado por Deus, porque em sua grande parte iria falar aquilo que o povo não queria ouvir, mas que precisava ouvir. Muito bem. E no Novo Testamento, nós temos agora um tempo diferente, porém, nós continuamos diante de um Deus que fala, né? Agora, a grande característica do Novo Testamento, a profecia de Joel já havia anunciado: os vossos filhos profetizarão. Nos últimos tempos, virá um tempo em que haverá uma abundância da profecia. Então, a grande questão, quando chegamos no Novo Testamento, é que, a exemplo do Antigo Testamento, Deus poderia chamar alguém e usá-lo como seu profeta, só que no Novo Testamento isso se torna algo muito mais abundante. Qualquer crente pode ser alguém usado por Deus. Mas, primeiramente, nós vemos que temos o dom de profecia. A lição fala sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é muito mais do que um profeta, mas quando falamos de Jesus como profeta, é entender que ele é, de fato, o canal último de Deus, né? Como Hebreus diz, havendo Deus falado pelos profetas, nos últimos tempos falou pelo Filho. Então, alguém reconhecia Jesus só como profeta, mas a Bíblia apresenta Jesus como muito mais do que o profeta, porém vamos dizer assim, o cumprimento da palavra de Moisés, que anunciou um profeta que realmente seria semelhante a ele, ou seja, alguém que traria uma palavra muito direta de Deus para o povo. O Senhor Jesus é sempre a referência para nós em tudo, porque é ele que nós devemos imitar, não é? Mas nós vamos encontrar no Novo Testamento também o dom de profecia, né? Deus concede a alguém uma fala inspirada, né? Uma mensagem para ser entregue, que é chamado o dom de profecia. Agora, a primeira coisa que eu quero destacar, antes de passar para o senhor falar, pastor Abdênego, é que em 1 Coríntios 12, 7, Paulo diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um. Então, o que caracteriza o dom de profecia, diferentemente lá do profeta do Antigo Testamento e do ofício que nós vamos falar depois, é essa manifestação do Espírito, ou seja, é uma fala inspirada para aquele momento. Não significa que aquela pessoa sempre terá qualquer revelação de Deus, mas que naquele momento a manifestação do Espírito na sua vida lhe deu uma palavra inspirada que nós chamamos de dom de profecia. Então ele tem essa característica que não é perene, mas é esporádica de acordo com a vontade do Espírito. Não é somente que ele ele sempre deve buscar entregar aquilo que Deus entrega, mas é que ele não está autorizado a falar em qualquer momento em nome de Deus, senão quando ele recebe uma palavra inspirada. Acho que é um primeiro ponto importantíssimo a destacar sobre o dom de profecia. Todos podem buscá-lo, todos podem até receber, mas a sua ação é esporádica, porque é a manifestação do Espírito que traz a fala inspirada. É importante a gente já começar pensando dessa maneira sobre o dom, não é, pastor? Perfeito. Pastor Kleber, temos muita coisa para falar sobre essa questão do ministério profético, aliás, da profecia como um dom, mas eu estava observando uma coisa. Ao mesmo tempo que o dom da profecia ele é dispensado sobre uma maior quantidade de pessoas, e em todas as partes hoje do mundo, porque até então
no Antigo Testamento, o ministério profético estava restrito a Israel, né, como nação. Hoje, no Novo Testamento, nós temos o ministério profético de uma forma mais abrangente, que em qualquer parte do mundo, em qualquer país do mundo, onde haja um cristão autêntico, verdadeiro, onde haja uma igreja, Deus pode levantar alguém com ministério profético. Então, nesse aspecto aí, a abrangência é extraordinária. Por outro lado, eu vejo que é um ministério mais restrito, menos abrangente, no que diz respeito àquilo que o profeta vai anunciar. Porque no Antigo Testamento, como o senhor bem falou outrora, o profeta, ele serviu muitas vezes como luz para revelar aquilo, inclusive, que Jesus iria fazer, o tempo que ele haveria de vir, né? A questão do ministério de Jesus, da volta de Jesus. Então, era um ministério que apontava, assim, para algo muito extraordinário, muito grande. E foi o farol, muitas vezes, da esperança, inclusive para a própria nação de Israel. Já no Novo Testamento, o ministério profético, ele não tem mais esse propósito. Não precisa, e não há necessidade de um profeta se levantar para acrescentar qualquer coisa a respeito do Messias, a respeito do futuro da igreja, né? Porque isso já foi, no meu entendimento, plenamente falado, abordado. Hoje, o dom da profecia, o ministério profético no Novo Testamento, ele é mais restrito para situações, às vezes pontuais, para problemas que a igreja está enfrentando no atual momento. Muitas vezes traz uma esperança, traz uma luz para um problema pontual, como acontece, inclusive, com o profeta Ágabo, que fala de uma fome que vai vir, tal e tal, que são situações pontuais, mas que no todo, no que diz respeito ao futuro da igreja, isso já está plenamente definido, ninguém pode alterar. O nosso futuro, como cristão, como igreja, já está plenamente. Não há necessidade de uma palavra profética para falar sobre isso, inclusive sobre o futuro de Israel. Isso já está tudo, digamos assim, definido. Então, é aí onde eu vejo um grande diferencial, entre outros que certamente o senhor vai abordar, do profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento, porque ele vai tratar de assuntos mais pontuais, porque ele não pode nem virar nenhuma palavra para alterar aquilo que já foi determinado, aquilo que já foi dito por Deus, pelos profetas do Antigo Testamento. Perfeitamente. E a palavra de Deus é muito clara quando fala dos propósitos, do dom de profecia, né? O apóstolo Paulo diz lá, 1 Coríntios, que ele é dado para edificar, para consolar, para exortar, ou seja, para trazer ânimo, esperança ao povo. Veja que ele não inclui aí para dar direção, corrigir o futuro, para apontar com quem deve casar, nada disso está nos propósitos da profecia. Ela, na verdade, é uma palavra de Deus para trazer ânimo ao povo, trazer ao povo esperança, trazer ao povo, né, uma mensagem que vá, muitas vezes, pode até ter uma direção pessoal, mas no sentido realmente de trazer esperança, conforto, e não é como o profeta no Antigo Testamento, que, por exemplo, Saul foi lá no 1 Samuel 9 perguntar a Samuel onde estavam as jumentas perdidas do pai dele. A profecia no Novo Testamento, especialmente no dom de profecia, não tem esse propósito. Não vá ao profeta perguntando se você vai comprar um carro de marca X ou Y, coisa parecida, porque o profeta não tem esse tipo de direcionamento no Novo Testamento. Ele vai trazer uma palavra de Deus. E aí é muito importante a gente estar pontuando desde o início. O profeta, ele traz uma fala divinamente inspirada, né? Às vezes eu vejo alguém, por exemplo, está pregando, aí porque ele recebeu ali, porque ele tem ali um entendimento daquela palavra que ele está pregando, ele diz, olha, agora Deus me deu
uma mensagem quentinha aqui, e ele faz uma aplicação daquela palavra. Isso não é uma mensagem profética. A mensagem profética não é simplesmente a explicação da palavra. A mensagem realmente profética é uma fala de origem sobrenatural, ou seja, uma palavra revelada de Deus de forma sobrenatural. A interpretação bíblica, ela é necessária, porém, nós não podemos incluir a interpretação nesse quesito da profecia, né, da revelação. E porque a palavra do profeta, ela deve estar submissa à palavra revelada de Deus, então a Bíblia diz que a fala do profeta deve ser julgada, né? Inclusive, o nosso comentarista fala sobre a questão de o dom infalível. Eu prefiro pensar, talvez essa não seja a melhor maneira de dizer, que é falível. Não é, o dom não pode falhar. A questão não está no dom, a questão está em saber se o profeta realmente está sendo usado no dom ou se ele está falando de si mesmo ou de outra fonte. Não, não é a questão de o dom não ser perfeito. O dom de Deus é perfeito. A questão é o profeta realmente está sendo usado no dom ou ele está acrescentando algo por conta própria, porque aí nós precisamos sim julgar a profecia. Essa não é uma sugestão, é um mandamento de Paulo que nós devemos fazer. Por quê? Porque nós temos um padrão que é a palavra escrita, não é, pastor? E nós não podemos fugir disso. Perfeito. Enquanto a profecia do Antigo Testamento, ela, naturalmente, ela vai precisar, em alguns momentos, de interpretação. A profecia do Novo Testamento, ela precisa ser julgada, né? É diferente, né? Então você escuta, ela tem que passar pelos filtros da palavra. Primeiro precisa saber se é a profecia que está em consonância com a palavra, porque Deus não vai utilizar nenhum profeta no Novo Testamento para desfazer aquilo que ele já tinha falado previamente. Segundo, é muito importante esperar o tempo. Eu acho que às vezes nós vivemos numa época de tanta ansiedade que as pessoas, dias passados, alguém ligou aqui para casa e queria falar com a irmã Samira, e a primeira pergunta foi: a irmã Samira profetiza por telefone? Existem aqueles profetas de plantão hoje, né, que as pessoas ligam e dependendo da oferta que você dá, então isso vai avaliar também o tamanho da profecia que você vai receber. É um perigo muito grande quando você entra por este caminho. Eu tenho ouvido por vezes Deus nos falar através de mensagens proféticas, utilizando pessoas. Eu acho que todo crente que realmente pentecostal, que está orando, buscando direcionamento de Deus, não é estranho que alguém se levante em um local, em um culto, e de repente vem, ele entrega uma palavra profética, mas eu entendo o seguinte: você não pode comprar, vender, casar, descasar, simplesmente porque alguém chegou e disse vai acontecer isso, vai fazer isso, Deus vai fazer isso. Se Deus vai fazer, então, se é ele que vai fazer, o que é que eu tenho que fazer? Esperar que ele faça. Você não precisa ajudar a Deus nesse aspecto, forçando, criando situações, maquinando contra pessoas, criando obstáculos. Porque se é Deus, se foi Deus que disse que iria fazer, Deus dá conta daquilo que ele promete que vai fazer. Você não precisa tentar fazer como fez a mãe de Jacó, tentar ajudar Deus a cumprir uma promessa que ele havia feito, porque você só vai dificultar. Então, é por aí. Pastor Kleber, é muita coisa. Eu acho que duas lições como essas não seriam suficientes para a gente explorar esses assuntos, porque são assuntos do nosso cotidiano, né? Quantas pessoas estão aí, meu Deus, hoje em situações difíceis, casamentos que não deram certo, por decisões que foram tomadas com base numa profecia, numa falsa profecia que alguém falou porque queria, porque quer bem a pessoa, ou porque não quer bem a pessoa, porque vai depender da situação do profeta. Mas isso não pode ser a nossa base primordial para decisões nos dias atuais. A base primordial vai continuar sendo a palavra, os princípios da palavra. Toda e qualquer decisão que fugir a essa orientação, não vai dar certo, não tem como dar certo, porque às vezes é apenas a vontade do profeta e não
à vontade de Deus. Mas, pastor Kleber, nós ainda temos dois assuntos para tratar aqui, porque falamos do ministério profético no Antigo Testamento, estamos abordando o ministério profético no Novo Testamento, mas ainda tem um outro fator que é o ministério, a profecia agora não como um dom, porque nós estamos tratando aqui nesse momento a profecia como um dom, não é? Que já foi falado que como um dom é uma manifestação esporádica e depende de uma ação do Espírito Santo. Você não pode se usar, se auto-usar. Não, agora eu quero dar uma profecia aqui, que eu gosto muito do pastor Kleber, eu quero muito bem o pastor Abidene, então eu vou me usar e vou dizer para ele, aí é outra coisa. Então, como temos falado, é uma manifestação esporádica, nem toda hora, nem todo momento, nem quando o profeta gostaria, nem quando ele quer, não. É uma ação do Espírito Santo sobre a vida dele e isso vai depender do Espírito Santo, quando o Espírito Santo quiser, na hora que ele achar por bem. Mas no que diz respeito ao ministério profético, abordado pelo apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, aí também já há uma diferença, tanto do profeta do Antigo Testamento, como do dom da profecia no Novo. O que é, pastor Kleber, o ministério profético falado agora por Paulo quando fala sobre os 5 ministérios, né? Que seria o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Agora, vamos para essa parte aqui, pastor. Muito bem. Me permita só uma palavrinha muito rápida, fechando essa parte anterior. Alguém recebe uma profecia e o senhor falou muito bem uma coisa: precisa considerar a questão do tempo do cumprimento dessa profecia e entender qual é o propósito da profecia, né? Então, recentemente eu vi alguém entregar uma mensagem profética dizendo a um jovem que ele ia ser pregador do evangelho. Ok. Vamos supor que foi Deus que falou, não estou duvidando em nada. Mas qual é o próximo passo desse jovem? Mandar fazer um cartão, fulano de tal, pregador? Lógico que não. O próximo passo dele, porque veja, a profecia tem a característica ou a função de edificar. Então, Deus está dando uma direção para o crescimento dele. Deus está dizendo que vai usá-lo em algum tempo no futuro para pregar a palavra. O que esse jovem deve fazer? Se ele não tinha, agora ele deve ter mais vontade de ler a Bíblia, de começar a estudar a Bíblia, né? Fazer um curso de teologia, começar a prestar mais atenção ou pedir uma orientação a alguém sobre isso, porque Deus já disse que no futuro vai usá-lo. Isso pode ser daqui a um ano, ou 10 anos, ou não sei quanto tempo, mas há um direcionamento de Deus. Não é para ele agora já levantar a mão e pedir isso para subir no púlpito e começar a pregar, porque não é isso que a profecia provoca. É uma edificação, né? É uma orientação para o crescimento dele. Se Deus diz a alguém, você vai ser missionário, então o próximo passo é o quê? É você ir lá no local que vende passagem, já providenciar uma passagem de avião para algum lugar? Lógico que não. Próximo passo comece a pensar em estudar idiomas, comece a pensar em estudar sobre a evangelização, sobre missões, porque no futuro você vai ter essa oportunidade. Eu lembro que há muitos anos, quando a igreja de Mossoró enviou uma irmã como missionária para a China, por meio da missão Amém, o diretor da missão Amém veio a Mossoró, eu era muito jovem nessa época, mas ele era um australiano, que Deus disse que ele ia para missões, mas ele disse, do dia que Deus falou comigo até o dia de eu embarcar num avião para vir para o Brasil como missionário, se passaram 10 anos. Então, tem um tempo, né? E é preciso ter cuidado nisso. Bom, mas o senhor Pastor quer falar Kleber, alguma coisa? Vamos direto para não, o mas assunto. eu achei muito importante essa sua observação, e que é próprio, né, principalmente do jovem, que tem mais empolgação do que experiência, né? E, às vezes, isso pode acabar frustrando alguém, porque entendeu que se Deus falou hoje, amanhã está se cumprindo, mas muito importante essa questão do direcionamento, porque eu costumo falar uma frase, às vezes, nas reuniões de obreiros, é que se você acredita na colheita, então você tem que preparar os celeiros, né?
Essa é quando Deus fala a Faraó por sonhos e Faraó e José interpreta o sonho, ele acreditava tanto naquilo que simplesmente ele não cruzou os braços. Então, existe a parte divina, que é o direcionamento, mas isso tem que ser acompanhado de uma ação humana, para que aquilo que foi dito realmente possa gerar os resultados que se espera. Então, se alguém foi usado para você, eu estou de pleno acordo aí com essa observação do pastor Kleber, direcionando seu ministério, faça a sua parte, né? Vá se preparar, vá se cuidar, vá estudar, porque Deus vai utilizar as ferramentas que você tem. Pois bem, pastor Kleber, agora vamos aqui para o ministério profético, né? Não é o dom da profecia, mas o ministério profético nos ensinado pelo apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios falando dos dons ministeriais. É verdade. Olha, uma questão que, primeiramente, nós precisamos pensar é que a Bíblia nem sempre ela é detalhista, ela é minuciosa naquilo que ela diz. E nós precisamos ter cuidado para não querer acrescentar nada que a palavra não diga, não é? Paulo lista dons lá em 1 Coríntios 12, mas ele não explicita exatamente o que cada dom faz. Então, a gente tem que ter cuidado em não querer, não é? Fazer de um galho uma floresta, porque a Bíblia não diz tudo. Agora, o que é que ela diz e nós podemos entender sobre o ministério ou os ministérios lá em Efésios capítulo 4? Primeiro, há uma fala dos Salmos que o apóstolo Paulo vai utilizar para dizer que Cristo é aquele que dá homens à igreja na forma de dons. Então, veja que aí nós temos uma diferença em relação ao dom de profecia, que é uma manifestação do Espírito. E aqui é um dom na forma de uma pessoa, né? Ou seja, a gente tem que pensar num caráter mais permanente do que o do dom de profecia, que é algo apenas da manifestação do Espírito. E aí ele relaciona os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que parecem estar ligados a um só ofício, os dois últimos, né? Paulo não explica exatamente como cada um desse ministério opera. O dom apostólico a gente entende que está ligado não aos 12 apóstolos, mas ao envio de alguém para ser pregador. Então, entendemos que está ligado ao missionário. O dom do profeta, aí, ele está ligado muito à visão que Deus vai dar a alguém e a forma como Deus vai usá-lo para dirigir a igreja, ou dirigir a obra de Deus. Lá no capítulo 2, Paulo diz que a igreja ela foi fundada sobre a obra dos apóstolos e profetas. Então, lá no início, nós vamos ver que os profetas foram muito usados por Deus como um direcionamento para a igreja. Inclusive, a obra missionária começa através de profetas em Antioquia, que vai dizer, separe Barnabé. Então, veja que eles vão dando uma direção, um dimensionamento para onde Deus quer que a igreja se mova e faça, não é? Alguém relaciona esse dom, o ministério do profeta, à pregação. Mas, se for realmente um dom, seria uma pregação com um tom diferente do ensino, por exemplo, que está com o mestre, né? E muitos, na realidade, entendem que, como dom, isso tem uma origem sobrenatural. Então, nós poderíamos dizer que o profeta, na realidade, é alguém a quem Deus vai dar uma direção maior para a igreja, porque, de novo, nós olhamos os 5 ministérios e vamos entender que Deus pode dar mais de um a uma só pessoa, não é? Não quer dizer que alguém só tenha, na realidade, o ministério apostólico, né? Alguém compara com os 5 dedos da mão e diz que o apostólico ele toca
é como o dedo polegar que toca os outros quatro, porque normalmente o missionário ele vai ter que ter os outros ofícios também, né? Os outros ministérios. Então, o que há aqui é uma capacitação perene para alguém que Deus vai usar para dar direção à igreja e que, portanto, não tem necessariamente a ver com essa palavra profética pontual, embora o profeta possa ter também o dom de profecia, isso não está descartado, lógico, mas acho que a grande diferença aí é no que diz respeito ao aspecto mais perene desse chamado do que no aspecto mais esporádico do dom de profecia. É lógico que há entendimentos diferentes, mas no que a Bíblia diz, nós podemos ter mais segurança nessa parte do que, às vezes, em detalhar realmente as coisas no que diz respeito à diferença de dom e ofício ou ministério, pastor. Eu concordo com essa visão, como bem explicitado, que o dom é essa manifestação esporádica, né? Que depende sempre de uma ação do Espírito Santo e mais do que qualquer outra coisa. Então, como falávamos, o dom, ele é manifesto no tempo, na hora, que o Espírito Santo capacita aquela pessoa para que ela assim o faça. E o ministério, pastor Kleber, ele difere dessa situação porque é uma função que pode ser exercida a qualquer momento, né? A qualquer momento, dependendo da disposição do homem. Quer dizer, enquanto um é algo esporádico, como foi falado, o outro não. O outro, em qualquer momento, é como um pastor. Você não é pastor apenas durante um momento, não. O Espírito Santo se apropriou de mim, me tornou um pastor por 10 minutos, por 20 minutos, por uma hora, por um dia, né? Ninguém, os apóstolos também diferentes, você não é apóstolo por um momento, não é apóstolo por um momento. De igual sorte, esse profeta aqui, como um dom ministerial, é alguém que, quando ele se levanta com essa característica. E eu entendo assim, meu entendimento é esse também, que é uma pessoa que prega a palavra, que ensina a palavra, mas a maneira como ele o faz, a abordagem que ele faz difere simplesmente daquele que é um evangelista, que prega a palavra, que se levanta para pregar numa cruzada. E eu entendo também que esse homem se levanta com um direcionamento específico, com um direcionamento específico. Quando ele se levanta, você percebe, há um diferencial no que ele fala, como ele fala, tanto que a Bíblia fala lá em Atos 15:32 que entre os companheiros de Paulo estavam Judas e Silas, que também eram profetas. E você não vai ver em nenhuma parte, em nenhum momento, uma profecia específica, nem de Judas, nem de Silas, como você encontra uma profecia de Ágabo no Novo Testamento. Mas a Bíblia diz, no livro de Atos, que tanto Judas como Silas também eram profetas. Então, eu acho que esse é o nosso entendimento, e eu creio que estamos no caminho certo, na visão bibliocêntrica, né? Uma questão interessante aí, pastor, nós diferenciarmos também é que o dom de profecia, Paulo diz que tem aquelas funções que nós já citamos: edificar, consolar, exortar, ou seja, animar alguém. Enquanto que os ofícios ou os ministérios, ele diz que eles são dados para capacitar os santos para a obra do ministério. Então veja que há realmente um propósito diferente. Enquanto o dom de profecia ele consola alguém, o ministério profético ele capacita alguém dando uma direção, uma correção de rumo ou algo assim muito mais amplo para que ele, segundo a direção que Deus dá para aquele tempo, né? Então, é algo que realmente precisamos entender que tudo isso é válido e necessário para a igreja. E o grande propósito de entender tudo isso é que Deus fala, é que Deus não é um Deus morto, não é um Deus mudo, é um Deus que fala. E ele fala
de diferentes maneiras, usando as pessoas, né? O último ponto aí da revista, que não vai dar tempo a gente explicar muita coisa, mas é sobre a interpretação bíblica. E, na realidade, o que eu acho que é muito importante entender é, primeiro, que quando falamos de profecia, estamos falando de algo que Deus fala de uma forma que se entende. Não é como os escritos de Nostradamus, nem é como as profecias que eram só balbúcias de palavras soltas, como os profetas lá do paganismo. Não, Deus fala e fala de uma forma que se entende. Agora, e a melhor maneira de entender isso é realmente entendendo o significado comum das palavras dentro do contexto que está sendo dito, né? Às vezes Deus vai falar por meio de figuras e metáforas, e é preciso entender dessa forma, mas sempre buscando entender que aquilo é uma fala que Deus quer que se entenda, e não um mistério para ser revelado somente quando os anjos descerem do céu, porque às vezes alguém, né, por exemplo, pega uma palavra da Bíblia e quer traduzir aquilo de uma forma espiritual, como que houvesse um segredo revelado nas entrelinhas que só aquele profeta recebe naquele momento, e não é essa a forma de nós realmente entendermos a palavra de Deus. Então, Deus fala, mas fala querendo que a gente entenda e não querendo que a gente busque um decifrador de código para poder entender isso. E eu acho que aí a gente consegue, né, mais ou menos, fechar o entendimento da revista sobre essa questão, pastor. Pastor Kleber, é verdade. O tempo realmente não permite, mas seria, pelo menos, importante, eu entendo, que falássemos rapidamente sobre esses dois princípios de interpretação que são os mais comuns, né? Esse princípio que foi aplicado muito, principalmente na era patrística, porque tinha aí, digamos assim, uma influência grega também no meio, que era essa forma alegórica de se interpretar a Bíblia. Então, você faz, às vezes faz uma verdadeira ginástica mental e procura dar um significado a cada palavra, a cada item, e acaba, às vezes, complicando mais do que explicando, né? Essa questão da interpretação alegórica que foi praticada, inclusive por alguns pais da igreja no princípio, que acabou trazendo um certo prejuízo, né? O propósito, a intenção era muito boa, mas acabou trazendo um certo prejuízo. Rapidamente, pastor Kleber, fala um pouquinho sobre isso para a gente concluir falando sobre a forma correta, que é essa forma que nós utilizamos, a histórico-gramatical. Perfeito. A ideia é, Deus fala, e ele fala de uma maneira que seja compreensível. Então, nós devemos buscar entender as palavras no seu sentido usual, no seu sentido mais comum, porém, sempre verificando o contexto em que elas estão inseridas. O que leva, inclusive, a revista fala de exceção, mas eu não entendo que a palavra aqui caiba muito bem. A questão é sempre observar o contexto. Então, o contexto inclui a questão do gênero. Se você está lendo, por exemplo, uma palavra num livro poético, então isso, obviamente, vai fazer uso das figuras de linguagem próprias da poesia. Quando o salmista diz: todas as noites faço nadar a minha cama nas minhas lágrimas, você não vai entender que ele chora 300 litros d'água toda noite, a cama amanhece boiando. Isso é uma hipérbole, é um exagero, é uma figura de linguagem. Mas a palavra deve ser entendida no seu sentido usual dentro dessa figura de linguagem. Quando você fala uma narrativa, então Davi lutou contra um leão, né? É um leão. Agora, quando você fala na linguagem, dentro de uma literatura que é apocalíptica, então ela é constituída geralmente por símbolos. Aí já um leão lá pode não ser um leão de quatro patas, né? Ou seja, a ideia é interpretar a Bíblia no sentido comum das palavras, porém observando o seu contexto, o que inclui o gênero que ela está sendo expressa, né? A linguagem humana ali. E o outro grande princípio é que a Bíblia explica
a própria Bíblia. Então, o que um texto diz sempre deve ser colocado no contexto maior das Escrituras e não entender isso isoladamente. Por exemplo, alguém lê o texto do voto de Jefté e entende que ele sacrificou a filha a Deus. Bom, mas, no geral, a Bíblia coloca, primeiro, Deus abomina esse tipo de sacrifício. Isso não foi aceito por Deus. Depois, o livro de Juízes tem um tom dizendo cada um fazia o que achava certo. Não quer dizer que isso foi aprovado por Deus de forma alguma. Então, um texto não pode ser desconectado nem do seu significado mais usual e nem muito menos do grande contexto das Escrituras que vai dar realmente esse significado maior, porque a Escritura explica a Escritura, né? Então, quando nós não entendemos muito bem um texto mais obscuro, devemos buscar um texto mais claro que lance luz sobre isso, porque aí nós vamos entender que isso é a forma melhor de nós interpretarmos. Eu acho que esses dois grandes princípios vão nos ajudar a buscar os demais e não errar na hora de interpretar as Escrituras, pastor. E principalmente no que diz respeito à interpretação das profecias, né? Aquelas que ainda não se cumpriram, né? Que algumas pessoas entraram por este caminho e acabaram trazendo prejuízo enorme aos crentes que acreditaram naquela interpretação que ele deu. Pastor Kleber, precisávamos de uma aula só para tratar sobre essa questão, pelo menos desses três modos interpretativos, né? Hoje bastante utilizado ainda, né? Seja o alegórico, o histórico gramatical, ainda tem o histórico crítico, né? Que é a pessoa tentar tirar tudo que há de sobrenatural, mas o nosso tempo acabou e louvamos a Deus por isso. Espero sim que possamos ter contribuído de alguma forma, e é claro que isso aqui nós não chegamos à exaustão do tema, estamos apenas dando aqui nossa contribuição, e cabe ao professor se aprofundar, procurar conteúdo que possa tornar sua aula mais atrativa, porque é muito difícil você escutar um professor que não está ensinando nada. Um grande abraço, pastor Kleber, obrigado mais uma vez, é sempre um momento assim muito prazeroso, que eu acho que a gente aprende muito mais do que ensina num momento como esse. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém. É sempre um prazer estarmos juntos aqui. Nós aprendemos muito com os alunos, né? Aprendemos muito ensinando, aprendemos muito uns com os outros, aprendemos de toda forma e não há coisa melhor do que qualquer um de nós ser uma pessoa ensinável, né? Alguém que está sempre buscando aprender. Deus abençoe os professores, abençoe os alunos, que seja uma aula rica, uma aula que traga mais luz do que qualquer outra coisa e que os alunos possam ser edificados realmente nisso. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até a nossa próxima participação. Pastor Abdengo, um abraço, uma paz do Senhor a todos os irmãos.